Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando continuidade à leitura do capítulo 7, Inclinada à Beleza, da Insegurança à Confiança. Áudio 33. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que toda insegurança seja lançada na cruz e que ela se aproprie da confiança que lhe foi outorgada pelo seu amor através de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Digno de confiança. Embora nós provavelmente falemos mais sobre a vergonha do que sobre a insegurança abriu a porta para a vergonha. Adão e Eva foram os primeiros a terem de lidar com essa convidada indesejável. Eles esconderam-se por terem se sentido inseguros e desprotegidos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 7. O inimigo viu tudo isso. Ele os viu passar da condição de dignos de confiança no amor e na amizade de Deus para seres com alma ferida, que os fez se esconder. Sua arma funcionou muito bem naquele momento e continua funcionando nos dias de hoje. Então, o que temos a fazer em relação a isso? Somente uma coisa pode nos ajudar. Devemos substituir as mentiras em quem acreditamos pela verdade de quem Deus diz quem somos. Paulo atinge o cerne da questão da insegurança no 5º capítulo das cartas aos Romanos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos, capítulo 5, versos 6 ao 11. Eu amo tudo nessa passagem. Amo o fato dela reconhecer a verdade sobre quem somos sem Cristo. Antes de podermos abraçar a boa nova do amor de Deus, temos de lidar com a verdade de quem somos sem Ele. Entretanto, como nossa cultura considera tal verdade impopular, nós, muito frequentemente, a minimizamos na igreja. Embora eu possa desejar que a igreja estabeleça os padrões daquilo que se torna popular em nossa cultura, o que ocorre em geral é o caminho inverso. E de modo semelhante, as coisas impopulares em nossa cultura tendem a se tornar impopulares em nossas igrejas. Um amigo chamou minha atenção para um artigo de jornal local. O título era "Bem a tempo para a Quaresma, um novo sentido de pecado". O artigo relatava como John, antigo diretor do Fundo Nacional para as Ciências Humanas, sugeriu substituir os antigos 7 pecados capitais por uma moderna lista que, segundo ele, é bem mais adequada à nossa cultura. A lista antiga, sem dúvida, nunca transmitiu a autoridade da inspiração divina e veio da pena de um monástico do século IV. Na minha opinião, porém, a lógica desse homem sobre a atualização da lista antiga é tanto fascinante como problemática. Embora ele admita que o sentido original da palavra pecado seja usado para descrever algo que ofende a Deus, ele argumenta que o pecado, ou seja, qual for o nome que você prefere dar a isso, realmente é hoje bem mais importante quando ofende a sociedade do que se ofender a um poder superior. Assim, para ele, o orgulho é saudável, a inveja é positiva, porque nos inspira a ser melhor, e sem a luxúria a raça humana está frita.
Misericórdia. A conclusão da lógica dele é basicamente: desculpe Deus, mas você é tão antiquado. Para ferir a nós mesmos, frequentemente permitimos que as vozes populares da nossa cultura exerçam uma influência indevida sobre nós. Assim como o amor está dentro e o pecado está fora. Nós falamos incessantemente nas igrejas sobre um Deus de amor, mas raramente sequer mencionamos o quanto ele detesta o pecado. Sim, Deus detesta o pecado. A palavra de Deus não se intimida por causa disso, e inclusive publica uma lista das 7 coisas que Deus mais detesta. Provérbios capítulo 6, do versos 16 ao 19. A questão vai bem mais além de uma redefinição do pecado, sem dúvida. Nós permitimos que vozes culturais, populares, nos digam como deve ser a nossa aparência, que tipo de roupa devemos usar, quais carreiras nossos filhos devem escolher, onde devemos morar e assim por diante. Deixe-me perguntar, você quer desfrutar de uma confiança tranquila em Deus? Se a resposta for sim, então você deve resistir à ridícula falta de bom senso que os meios de comunicação de massa nos empurram goela dentro, a mim e a você, todos os dias. O seu manequim não tem de ser 38 para você ser feliz. Você não tem de estar atualizada com a última moda para ter valor. Nossos filhos não têm de tirar nota A em tudo para que você seja uma boa mãe. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo afirma a verdade básica de que antes mesmo que nós soubéssemos do amor de Deus, Cristo morreu por nós na cruz. Ele não fez isso porque merecíamos, mas porque ele nos ama. Nós fomos feitos retos com Deus, não por seguirmos uma lista de 12 passos para ser uma mulher divina, e sim por causa do sangue compartilhado de Cristo. Isso soa incrivelmente simples? Talvez. De algum modo, porém, nós sentimos falta da profundidade da afirmativa e, portanto, entramos em conflito com sua verdade. Pense nisso. Ao acordar de manhã, você pensa: estou tão contente por Deus me amar, simplesmente porque Jesus morreu por mim, isso tornará o meu dia muito mais tranquilo. Se você é como eu, esse provavelmente não é o seu primeiro pensamento da manhã. Quando você tem um dia ruim e grita com seus filhos ou chama seu marido de um nome que não consta no Novo Testamento, seu primeiro pensamento é: bem, eu estraguei tudo, mas os agradecimentos vão para Deus, cujo amor não se baseia no meu comportamento e sim no trabalho concluído de Cristo? Outra vez, provavelmente não. A maioria de nós luta com isso. Em cada relacionamento que estabelecemos na Terra, desde o relacionamento com nossos pais e irmãos, até o relacionamento com os colegas da escola, colegas da universidade, companheiros de trabalho, maridos e filhos, recebemos informações sobre o nosso desempenho bom ou ruim. Cada crítica alimenta a insegurança que já sentimos. Sei disso porque isso acontece também em minha vida. Se falei para 2.000 mulheres que receberam minha mensagem de maneira calorosa, mas uma mulher diz que esperava algo um pouco mais profundo, isso é tudo que escuto e a tempestade da insegurança começa. Você deveria ter passado mais tempo se preparando. Você simplesmente não é uma boa professora. Talvez você não deva voltar a fazer isso nunca mais. É ridículo que um único comentário de alguém possa me tirar de um penhasco da confiança profunda e tranquila em Deus e me lançar em um abismo de dúvidas interiores. Um único comentário atípico ou até levemente crítico feito por uma mãe a outra pode fazer a mais confiante das mães acreditar que é um fracasso. Como essa é a dura realidade desta vida aqui na Terra, é uma luta receber livremente o amor e a misericórdia de Deus. O fato de Deus não exigir nada em troca, a não ser fé e confiança, é contrário aos nossos corações frágeis. Nosso mundo sobrevive por meio da comparação, e nosso é o nosso modo de julgar. Este celular é melhor do que aquele. Esta saia me favorece mais do que aquela? Os seus filhos se comportam melhor do que os meus? O diálogo interno segue continuamente. Quando acreditamos que não vamos alcançar nossos objetivos, as ondas de inseguranças crescem sobre nossa cabeça. Acreditar, porém, é uma escolha. Se você esperar até se sentir merecedora do amor de Deus, então morrerá esperando. Nós devemos receber pela fé a verdade de que Cristo nos tornou merecedoras. Uau! Glória a Deus! A verdade é que nós
não somos merecedores dessa graça. E por isso que chamamos o sacrifício de Jesus e a sua adoção ou a sua ligação, o acesso que ele nos deu a Deus novamente, nós chamamos de graça imerecida, de favor imerecido, porque nós, enquanto seres humanos, não merecemos. Perdoe a redundância, mas o fato é que nós não podemos fazer nada, obra alguma, que possa de fato ser garantia do amor de Deus. Não, pelo contrário. A palavra de Deus vai declarar que Ele primeiro nos amou. A palavra de Deus vai declarar que Ele primeiro nos escolheu. A palavra de Deus vai nos declarar que Ele morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. E ainda que você tenha a síndrome de Adão e Eva, de se sentir segura, insegura e desprotegida, o que é natural, porque o pecado lança isso na vida de qualquer ser humano. Ainda que você tenha esse sentimento, eu quero te reafirmar que o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor tem vida em abundância para você. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.